Pessoal, por que que acontece isso com ovelha quando tem filhote? Bom, eu acredito que essa é uma pergunta que muita gente faz, principalmente pessoas que estão começando o criatório, né? Assim como eu e muitas pessoas que tá começando agora. Eu acredito que é uma coisa que muita gente que já tem experiência, às vezes se pergunta também, né? Eu não sei se alguém sabe explicar esse motivo, mas já fica a dica aí para quem está pensando de morar no sítio e ter criatório de ovelha, né? Eu acredito que acontece com a cabra, com o gado também, eu acho que esse acontece isso, né? Mas como a gente tem esse pequeno rebanho de ovelha, né? Um pequeno rebanho, né? Não é parecido? Mostra aí, pessoal. São poucas ovelhas que a gente tem e é uma coisa que veio acontecer a primeira vez ou a segunda, Aparecida, aqui? A primeira vez, né? Vez, tira o borreco. A segunda vez, ó. Já vamos aproveitar que o pessoal já vai ver aí. Essa ovelha, ela tava para dar cria e ontem à tardezinha, já ao anoitecer, a gente chegou na roça e percebeu que ela tinha tido os filhotes, né? Só que a gente percebeu que tinha um berrando separado. Esse aqui estava aqui na sombra e ela já estava em outro local já com esse outro filhote ali, né? Então o que acontece? Ela rejeitou, como a gente diz aqui, a ovelha rejeitou um dos filhotes. Isso acontece até também se tiver só um filhote. Geralmente a ovelha ou a cabra, ela acontece de rejeitar o filhote. Aqui, independentemente de cor, às vezes pode ser os dois branquinhos ou os dois pretinhos assim, ela rejeita também do mesmo jeito, ou até só um. A gente não sabe o motivo, né? Então já fica a dica para você que está pensando de criar ovelha, o bote ou o gado. Eu não tenho certeza do gado, né? Porque eu não tenho experiência com gado. Mas eu já vi a cabra do vizinho ali. Teve uma cabritinha e ela largou para lá e depois o vizinho teve que criar. Teve uma ovelha também do vizinho, era duas borreguinhas, e ela não aceitou uma. O vizinho teve que criar também na mamadeira. E aqui a gente vai fazer o teste, a gente vai ver se consegue, porque ontem à tardinha no escuro a gente conseguiu segurar ela e ele fez a amamentação pela primeira vez, porque é necessário que o borrego tenha o contato com o leite da mãe, né? Porque ele precisa fazer a limpeza do organismo para não correr risco dele adoecer e não resistir, né? Então ele precisa ter esse contato. Tá mamando. Ele mamou um pouquinho ontem, a gente segurou e eu vou tentar novamente, mas provavelmente a gente vai ter que criar ele enjeitado, né, Aparecida? É. Porque não vai dar certo todo dia segurar essa ovelha. Não. E aqui, ó, eu segurando ela, às vezes ele consegue mamar um pouquinho. Mas nessas horas que acontece, aí para facilitar o desenvolvimento dele, até ele aprender a se alimentar, se você tiver como arrumar o leite de gado, leite de vaca, para ele se alimentar, porque o leite de mercado, leite em pó, não dá certo. Ele, por algum motivo, ele não consegue se desenvolver e acaba adoecendo e não resiste. Então, se você conseguir o leite de gado, tá mamando. E aqui, ó, a gente vai tentar manter pelo menos os primeiros dias para ela deixar ele amamentar, porque tem bastante leite para os dois, né? A gente já desconfiava que ia ser dois, porque dava para ver que ela estava com a barriga bem grande, dava para ver que ela estava criando bastante leite. Mas essa era a preocupação, porque essa ovelha aqui com a gente já foi o quê? Cinco crias, né? De dois, agora é não, a quarta. 5 crias e 3 foram de dois filhotes, né? 2 crias foi só um filhote, que ela criou normalmente, e 2 foi com 2 filhotes. Aí não tinha acontecido isso. Agora essa aqui, a terceira cria com 2 filhotes, ela rejeitou um. Aí, o que acontece? A gente não sabe se é porque ela já está de idade, e ela está sentindo que o organismo dela talvez não vai conseguir manter os dois, porque a gente vê que pelo tamanho, nasceu ontem, esses borregos pesam o quê? Uns 2 quilos, né, Aparecida? Pelo tamanho deles aí, acho que eles pesam uns 2 quilos. E a ovelha, como ela já tá velha, com a gente aqui ela já tá 5 anos. 5 anos que essa ovelha tá aqui com a gente, né? E aí eu não sei, pode acontecer também com a ovelha nova, mas por algum motivo, se é mistura genética, porque às vezes o carneiro for já filho dela e misturar o sangue, pode ser que ela depois ela identifique e acaba rejeitando, né? Tem esse detalhe. Então se alguém tem experiência aí e tiver essa informação para passar, a gente vai ficar muito contente por saber, tirar essa dúvida, né? Deixar no comentário aí, quem tem o conhecimento, porque eu fiz uma busca rápida no YouTube aí e não consegui achar uma explicação, né? Tem sempre o pessoal falando sempre como eu aqui, né? Querendo saber por que acontece isso. E a ovelha rejeitar um dos filhotes, né? E aí, a gente já tem uma borreguinha aqui, ó,
E essa aqui foi da ovelha do vizinho que alugou a roça e a ovelha não conseguiu também criar ela. Aí ele deu pra gente e falou, ó, se vocês quiserem criar, pelo menos pra não perder essa borreguinha, que a ovelha dele também infelizmente não resistiu, né? Por algum motivo também que ela não estava sadia. Ela não resistiu e aí ele deu a borreguinha pra gente criar, né? Mas é complicado. Então você que não tem experiência com criatório, se for criar ovelha assim, fique preparado, porque pode acontecer de ter esses imprevistos, ter que criar ela, o filhote com leite na mamadeira, né? E é complicado, porque os primeiros dias é complicado, porque ele fica berrando a noite toda, sente a falta da mãe, né? A sorte aqui tem essa aqui. Agora esse aqui não foi muito complicado, porque já tem essa dali que já fica presa, mas nas primeiras noites dela foi complicado também. A gente tinha que improvisar um dormitório para ela, um lugar para ela ficar aquecida, né? Até um pano para forrar o chão para ela dormir em cima. E logo vai nem precisar dar leite. Aí agora o que acontece? Esse aqui já dormiu mais ela. Aí a gente, como ele conseguiu mamar ontem de tardezinha, aí ele já dormiu mais ela lá, onde ela ficava, ele ficava junto, aí dormiram junto. E hoje a gente veio fazer o teste, né? Mas aqui, ó, se não fosse tão complicado todo dia fazer isso, pelo menos 2 vezes ao dia, a gente ia manter ele assim. Mas a gente não custa nada tentar, né, parceira? A gente vai tentando porque ela é uma ovelha mansinha, porque ela também já foi criada enjeitada, né? O rapaz que vendeu ela pra nós disse que ela já tinha sido criada enjeitada na mamadeira. E aí ela ficou mansinha. E é claro que se soltar ela não vai deixar ele mamar, porque ela já rejeitou na hora que nasce. Aí eu não sei se ele nasceu primeiro ou foi por último. Mas geralmente isso é muito comum. Até mesmo se for só um, a ovelha costuma rejeitar. Então é isso aí, pessoal. Quem tem o conhecimento aí da explicação, será que é alguma coisa a ver com a idade? Se é mistura genética que a ovelha sente? Porque às vezes mistura o sangue, né? Ou tem tem que ter alguma explicação, né? Porque a ovelha tem leite, a ovelha tá sadia, o pasto não tá tão ruim porque veio chuvas recentes e já saiu folha de capim. E em falar nisso, ó, essa borreguinha aí já melhorou bastante, porque ela já tá comendo capim, já tá se alimentando, então o leite que era para ser para ela, Carne dele querendo se aparecer. o leite que era para ser para ela já vai ser para esse borreguinho aqui, se a ovelha não deixar ele ficar mamando. Mas quem sabe, né? Pode ser que de repente ela vai acostumando com ele assim, a gente segurando até ela aceitar novamente. E aí ela cria os dois sadio, né? Porque esse aqui, ó, já mamou de ontem para cá, ele tá bem mais tranquilo, parece até que cresceu mais do que o outro. Parecia que ele era menor ontem, tava mais fraquinho. Outra coisa também, pessoal, a gente já fez a medicação para evitar a mosca varejeira. O umbigo deles, a gente, se não quiser colocar no primeiro dia, mas no segundo dia que nascer, ele já está mais resistente, aplicar o spray de prata em volta do umbigo dele para evitar a mosca varejeira, porque se a mosca varejeira sentar, corre o risco de criar a bicheira, e aí você vai ter complicação para curar essa bicheira, né? E aí o trabalho vai ser maior para você estar sempre colocando o spray, né? A gente coloca o spray prata no umbigo deles para secar rapidinho e evitar a mosca. E também depois que ela limpa aqui um pouco também, ela fica soltando aquela secreção, a gente coloca também para evitar a mosca, que às vezes cria a bicheira no rabo da ovelha também, né? É uns cuidados que a gente tem que ter nos primeiros dias para evitar esse problema. Mas a gente queria mostrar para vocês aí, porque serve também de dicas para quem está pensando em criar, né? A gente faz pouco tempo, faz o quê? 5 anos que a gente está criando ovelha, mas sempre tem um aprendizado. A gente não tem a experiência de pessoas que já tem muito tempo criando. E é sempre algumas coisas que a gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo passando para pessoas que não têm experiência ainda. Até pessoas que têm muito tempo de experiência acontece. Eu acredito que muita gente não sabe a explicação, né? Sabe que tem que ter esse cuidado. Tem que ter o cuidado de, quando a ovelha não consegue mais, não aceita, aí você tem que criar a mamadeira e adquirir leite de vaca, que é um leite forte. Às vezes você tem até que acrescentar um pouco de água para ficar mais fino, né? Porque o leite de gado é bem mais forte. E aí, se conseguir, pelo menos nos primeiros dias que ela deixa ele mamar, melhor ainda, né? Mas como é complicado você todo dia tá pegando 2, 3 vezes para mamar, se ela aceitasse, era melhor ainda, né? Porque aí ficavam os dois andando com ela. Mas a gente vai ver se consegue deixar ele mamar bastante. Olha, eu fico aqui, ó, tampando a visão dela. Mas quando ela cisma, ela não quer deixar mais. Mas ele já mamou bastante, Aparecido, ó. Já tá. A barriga já tá bem mais cheia.
Aí a gente vai sempre guiando ele para aproveitar o tempo que ela tá descuidada, né? Porque dizem, Aparecido, dizem também que a ovelha, às vezes os borregos tem o lado certo. Um fica do lado direito, do lado esquerdo, aí quando cria os dois assim, cada um tem seu lado. Eu acho que ela não tá deixando por causa disso. Esse lado aí. Não, mas ela é mansinha, essa ovelha, ela foi uma surpresa pra gente, né? Porque essa aqui foi a terceira vez que ela deu cria de dois. As outras duas vezes criou normal, a gente até fez vídeo aí anteriormente dos outros filhotes. E aí, esse aqui aconteceu isso, né? Eu até tinha sonhado, Aparecido, que ela tinha dado cria de 3 borreguinhos e um tinha ficado rejeitado, né? Mas foi 2 e um, infelizmente, ela rejeitou. Mas se a gente continuar segurando, ela vai deixar ele se amamentar. Então, pessoal, se essa dica aí para quem não sabe ainda desse detalhe, se valeu a pena, deixa aquele joinha. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. E se você tem prática, já tem experiência no criatório e sabe explicar, deixa essa dica pra gente aí no comentário. Apesar que não vai fazer muita diferença, porque não tem como a gente interferir nessa questão, né, de fazer a ovelha aceitar o filhote. Só tem que a gente estar preparado, porque qualquer hora pode acontecer de ter que criar um filhote na mamadeira, né. Às vezes a ovelha não está sadia, foi o caso do rapaz que deixou a borreguinha pra gente criar. Ou no caso da ovelha que aparentemente saudável, mas na hora não quis um dos filhotes. Mas enquanto isso ele está aproveitando. Pois é. E a gente vai ficando por aqui, pessoal, agradecendo a você que assistiu até agora. Se não for inscrito ainda, se inscreva. Você que já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Sempre comentando, deixando aquele joinha para desenvolver o canal. E a gente vai finalizar por aqui, que o carneiro tá cismando ali com a Aparecida. Antes que aconteça uma tragédia aqui, né, Aparecida? Ele é safado, esse carneiro. Então vamos deixar um forte abraço para todo mundo aí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo.